dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. E também para o professor Idovaldo, que vai avaliar esse vídeo e nos dar nossa notinha de sistemas operacionais. Nesse vídeo a gente vai apresentar e explicar um mapa mental que a gente fez a partir de pesquisas e também da leitura dos capítulos 2.1, processos, e 2.2, threads do livro, sistemas operacionais. O mapa mental que a gente fez, aqui a imagem dele completo, ele acabou ficando muito extenso e não coube em uma folha só, mesmo que seja cartolina. Então a gente dividiu em 4 e ainda assim ficou pouco espaço. Nós somos da turma Info 23 Vespertino e vamos começar nossa apresentação. Israel de Menezes, e eu vou começar falando sobre o modelo de processos. Primeiramente é importante saber que um programa no computador ele não é executado como um programa exatamente, e sim como muitas tarefas, muitos processos. Eles são pequenas ações, até que de certa forma simples, comparado ao programa completo, e o conjunto delas forma o programa. Quando todas elas são executadas, é o que vemos como programa sendo executado. Vou começar a apresentação falando do primeiro tópico, modelo de processos. Temos a criação de processos. Em 4 situações em que os processos são criados. E, primeiramente, temos a inicialização do sistema operacional, né, ligar o computador. E quando fazemos isso, processos essenciais já são feitos, como o da interface do próprio sistema operacional. E também alguns processos em segundo plano que ficam o tempo todo sendo feitos. Outro caso também são as tarefas em lote. São mais específicas para os sistemas operacionais em lote. E esses processos eles são criados para quando o trabalho em lote é iniciado. Aí cria uma tarefa para gerenciar. Também tem quando o usuário inicia um programa. E quando inicia um programa, inicia tarefas, processos. E eles podem ser iniciados... Eles são iniciados com a interação do usuário com a máquina. Por exemplo, com o teclado e o mouse. Também existe uma chamada de sistema especial, uma chamada de sistema de um processo que exige a criação de outro processo. Isso é feito quando um processo ele é muito complicado e ele exige a criação de processos filhos para poder auxiliar. E vou falar do fim dos processos. Eles precisam terminar de uma forma ou de outra, porque não há só eles, há vários e vários e vários outros processos competindo pelo seu lugar na hora do processamento, e o computador está sempre a todo vapor. Então o processo ele precisa terminar, seja por erro ou não. Há algumas situações, como a saída normal, quando o processo ele é cumprido sem problema nenhum, é cumprido e entregue. Também pode ocorrer o término do processo por um erro fatal, um problema mais sério no hardware, pode ser pela falta de memória ou outro, mas sempre aparece uma tela de erro. Uma tela de erro é aberta e o programa é encerrado na hora. Também pode ser por saída de erro, quando um processo ele pede o hardware fazer uma divisão por 0, o que não tem como. Ou também pede uma tarefa ilegal, ou referencia uma memória para ser alocado, uma memória que não existe, um local da memória que não existe. E pode ocorrer também a morte por outro processo, quando um processo tem uma chamada de sistema
e ele vira um processo prioritário, e esse processo exige o fim de um outro processo. Então esse processo ele é encerrado. E também, para quem estiver se perguntando, esse papel aqui, mapa mental, como a gente não pôde estar no mesmo lugar, eu imprimi para eu poder me orientar. Eu sou Fabiana Lobato, sou estudante do IFMA Campus Pinheiro, sou da turma de Informática 2023 Vespertino, segundão aí, né? Vou falar um pouco, explicar um pouco para vocês 4 tópicos dentre os processos do sistema operacional, que é a hierarquia de processos, estados de processos, implementação de processos e modelar a multiprogramação. Fabi, o que é hierarquia de processos? É uma estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional, ela define a ordem e a relação entre as etapas ou subprocessos dentro de um processo maior, né? Essa hierarquia ajuda a estabelecer a sequência lógica das atividades, as dependências entre elas e a maneira como elas são executadas. Vamos dizer assim, um contexto empresarial. Essas hierarquias, elas podem ser representadas como em diagramas de fluxo, organogramas e documentos detalhados que descrevem a sequência operacional e as interações entre os diversos subprocessos. Fabi, eu já sei o que é hierarquia de processos aí, mas me explica aí o que é estados de processo. Bom, os estados de processos, eles se referem aos estágios pelos quais um processo passa durante a sua execução. Em um contexto de gerenciamento de processos, os estados podem incluir Eu vou deixar aí uma imagem na tela para vocês para explicar um pouco do que eu vou falar agora, né? Esses são em três processos, em 3 estados, né? Vamos dizer assim, execução. Tem o execução, o pronto e o bloqueado. Em execução é que ele está realmente usando a CPU naquele instante. O pronto, ele está executável, está temporariamente parado para deixar outro programa entrar, né? Tá parado, já foi executado, já pode chegar outro programa, outro processo, foi isso que eu falei. E bloqueado, tá incapaz de ser executado até que algum evento externo aconteça. Tá, e o que são implementações de processos? Refere-se à execução prática das estratégias e procedimentos definidos para realizar um determinado processo dentro de uma organização. Isso envolve a tradução das diretrizes e planos estabelecidos em ações tangíveis e mensuráveis com o objetivo de alcançar os resultados desejados. Já ensinei para vocês aí o que é hierarquia de processos, o que é estados de processos, o que é implementação de processos. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a modelagem dentro da multiprogramação. Tá? Ao modelar a multiprogramação, os desenvolvedores e engenheiros de sistemas consideram a capacidade do sistema operacional de gerenciar múltiplos processos, né? Porque tá falando aí multiprogramação, muitas programações, né? Muitas programação, né? Muitos processos ao mesmo tempo. Escalonar as prioridades de execução, lidar com interrupções e garantir a segurança e isolamento entre os processos. Essa modelagem é essencial para proteger sistemas operacionais capazes de suportar cargas de trabalho variáveis e oferecer desempenho confiável em ambientes multitarefa. Olá, eu me chamo Yara, eu sou estudante do IFMA Campus Pinheiro, da turma de Informática 2023 Vespertino, e vou estar explicando um pouco sobre as threads, seu funcionamento, como são executadas, aonde são executadas, modelos mais clássicos e simples, entre outros tópicos que serão abordados mais para frente deste vídeo. Para começar, é importante dizer e ressaltar que threads no português significa tarefas, então threads são tarefas. Os threads também são as menores unidades de processamento que pode estar sendo agendadas pelo sistema operacional. Eu vou estar colocando aqui na tela a foto do mapa mental que foi utilizado nessas pesquisas. Então, podemos dizer também que thread é uma técnica de programação
que executa várias tarefas simultaneamente, né? Ele pode estar executando tarefas ali ao mesmo tempo. E isso é muito útil no campo da informática, visto que trabalha com a sincronização e a concorrência das tarefas. Então agora a gente vai para o tópico, né, de modelo de threads mais clássicos, começando pelo contexto de sua execução. O contexto de execução de um thread está totalmente ligado ao estado e aos recursos associados que possam influenciar ali diretamente na execução de um thread. E o que inclui nesse contexto, né? Nesse contexto se inclui informações como valores de registradores, pilhas de execução, estado dos processadores, entre outras coisas que são necessárias saber, né, para que a thread ela possa ser suspensa e retomada de forma eficiente. Agora a gente vai falar sobre o escalonamento preemptivo. Eu vou colocar de novo uma comentário aqui na tela para que vocês possam ler o que está entre parênteses. O escalonamento preemptivo pode interromper a execução de uma thread para permitir a execução de outra. Então, basicamente, está se referindo ao poder que o sistema operacional tem para parar a execução de uma thread para que outra thread ela possa ser executada. Isso porque, obviamente, o sistema operacional tem esse poder quando ele percebe que uma thread está levando um tempo diferente para ser executada do que outra thread. E aí ele vai lá dar uma parada em uma thread, na execução de uma thread, para que outra possa ser executada num tempo que as duas estejam balanceadas, né? Isso porque, né, é importante que as duas elas tenham sempre tempo justo, não tenha diferenças grandes, absurdas na execução das mesmas. Então, agora a gente vai falar sobre a relação que tem uma thread de um programa entre uma thread de um sistema operacional. Então, podemos começar dizendo que uma thread de um programa são unidades de execução dentro do próprio programa, enquanto as threads de sistema operacional servem para gerenciar ou são gerenciadas pelo próprio sistema operacional. E a relação que elas têm entre si, a forma que elas interajam, né, é basicamente para executar ou gerenciar atividades ou operações, como operações de entrada e saída, gerenciar tarefas, entre outras atividades que podem estar influenciando na execução de um programa. Agora eu irei apresentar para vocês 4 maneiras que a gente pode estar fazendo para implementar os threads no espaço do usuário. Começando pela criação e gerenciamento. Criação e gerenciamento dos threads sem o sistema operacional envolve muito mais assim as bibliotecas, né, que fornecem funcionalidades de criar, gerenciar, sincronizar, destruir e até escalonar threads, né, no espaço ali do usuário em si. Agora falando sobre o escalonamento cooperativo, né? O escalonamento cooperativo refere-se a um modelo em que as próprias threads fornecem seu serviço voluntariamente, assim, sem depender logo assim diretamente do sistema operacional. Falando agora um pouco sobre a biblioteca dos threads, né? A biblioteca dos threads, ela oferece uma camada de abstração, onde essa camada ela simplifica a criação e o gerenciamento dos threads. Muitas das vezes também ela oferece uma funcionalidade para a sincronização e a comunicação dos threads, também para o gerenciamento de recursos. Falando agora um pouco sobre as limitações das bibliotecas e do escalonamento cooperativo. As limitações do escalonamento cooperativo,
elas podem ser menos previsíveis em ambientes onde os threads eles não cooperam de forma adequadamente. E isso pode levar a problemas de desempenho e responsabilidade. Sobre as limitações das bibliotecas, também não apresentam muitas limitações, são bem poucas, e as únicas que apresentam termos de acesso e recursos de baixo nível. São apenas essas duas limitações que as bibliotecas de threads apresentam entre si. Então, falando agora um pouco sobre a POSIX, que eu espero que seja assim, que seja pronunciada, mas a POSIX é um conjunto de padrões que definem algumas interfaces. Dentre elas está a interface de programas de aplicativos, interfaces de usuários e interfaces de linha de comando para a compatibilidade do software com a Unix, variantes de Unix, melhor dizendo, e alguns sistemas operacionais. E lendo também o que está aqui no mapa mental sobre a sua biblioteca de threads POSIX. Essa biblioteca fornece um conjunto de rotinas e diretivas para o gerenciamento, sincronização e criação dos threads. Então é basicamente isso que é fornecido pela biblioteca de threads POSIX. É isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esses 4 tópicos que eu abordei no meu vídeo sobre as threads. E continue aí com meu amigo Matheus. Tchau! Boa tarde, meu nome é Matheus e eu fiquei com a parte de trends, que é justamente a 2.2.5, que é a implementação de trends no núcleo. Bom, para começar aqui, eu vou dar minha visão do que eu retirei do texto, que dão uma definição geral já do que eu vou falar. Que eu coloquei aqui foram 3 pontos, eu até anotei, que foi, o primeiro ponto foi a integração direta a trends no núcleo, que é justamente, até o próprio nome já diz, que é essa integração direta de trends já no núcleo. O segundo ponto, ele já é que ela oferece um suporte nativo para operações multi-trends. Sobre o segundo ponto, oferece suportes nativos para multi-trends. Mas o que seria multi-trends? Multi-trends é uma execução em acesso de várias trends em um mesmo processo, em massa de um mesmo processo. Ou seja, é uma execução, vamos dizer, eficiente dentro dessa implementação no núcleo. O meu terceiro ponto, ele já seria o acesso a recursos de baixo nível. Dentro dessa implementação do núcleo também tem esse acesso a baixo nível. Bom, agora vamos para o segundo tópico, que é a 2.2.6, que é a implementação híbrida. Bom, mas híbrida, eu também coloquei 2 pontos, que são 2 pontos fortes, que já defino, que é justamente a combinação de diferentes tipos de trends para melhorar o desempenho. Ou seja, híbrida, ele já basicamente, está dando nome, né? Que são várias combinações de trends que melhoram a execução. E o meu segundo ponto, que é a flexibilidade em combinar trends de usuário de kernel, que é como eu próprio já disse, essa execução bem mais rápida e limpa do sistema. Vamos agora para o terceiro tópico, que é o 2.2.7, que é a ativação pelo escalonador, que também separei 2 pontos, que é o meu primeiro ponto, o controle preciso sobre a ativação de trends, que seria basicamente esse controle
vamos dizer, um controle ativo, um controle preciso, vamos dizer assim. E o meu segundo ponto é a otimização de diversos, a otimização de usos de recursos do sistema. Que, querendo ou não, ele vai ser um sistema que vai ter essas otimizações, até mesmo porque ela vai utilizar como anteriormente já tinha falado, ela combina vários outros tipos de acesso, que combina vários tipos de trends diferentes. Então essa otimização ela é necessária justamente para trazer isso à tona. Vamos para o quarto tópico, que é 2.2.8, que é o pop-up ou pop-up. Dois pontos também, que foi a agilidade nos recursos de tarefas transitórias. O que ele vai ser um sistema bem mais ágil, ele vai ser um sistema prático. Até mesmo como sistemas operacionais, eles são propícios aos usuários. E a economia de recursos. Mas como é que vai ser utilizada essa economia de recursos? Bom, essa economia de recursos ela é justamente para evitar trends permanentes, ou seja, aquelas trends que não querem sair, vamos dizer assim, não querem liberar o espaço. Bom, e agora o meu último tópico, que é o tópico de convertendo códigos de uma trend em código multi-trend. Desculpa se começar agora tá um pinguinho, porque começou a chover aqui do nada. E a 2.2.9, eu também separei 2 pontos fortes dessa trend, que foram o aproveitamento máximo de recursos de processamento, que ele vai aproveitar justamente todos esses recursos que a própria trend ela dá, então ele vai aproveitar ao máximo. E o segundo, que é convertendo um código de uma trend em um código multi-trend. Bom, eu também separei 2 tópicos, que foram o aproveitamento máximo de recursos de processamento. Então, ele vai aproveitar justamente todos esses recursos de todos esses processamentos, até mesmo porque, como a gente já conseguiu ver, as trends híbridas, elas têm vários outros tipos. E o meu segundo ponto, que é um ponto bom, que é a melhoria de desempenho em ambientes paralelos. Ou seja, se essas trends elas já têm uma agilidade muito boa, o desempenho delas tem que também ser bom. Então, tudo isso indica que ela vai ser uma trend, vamos dizer, que está ali naquele meio. Bom, e foi isso. Tenha uma boa tarde.